Olá, irmãos, paz e graça a Deus Salvador. Hoje eu gostaria de falar aqui sobre a religião, o anticristo. Sim, a religião é o anticristo no mundo. Por quê? Porque a religião, cuja matriarca é romana, ela segue ao Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, e não segue o Cristo ressuscitado. Para a gente entender isso, a gente tem que saber que existem dois pactos. Um antes da cruz, que foi o concerto que Deus fez com o povo hebreu, né? A lei de Moisés, e o outro pós-cruz, que é a nova aliança, o reino espiritual, o reino da graça. Né? Então, o que acontece? Quando chegou a plenitude dos tempos, né? Deus enviou seu Filho, Jesus, que nasceu de mulher e nasceu sob a lei de Moisés. Né? Ele, com 8 dias, ele foi circuncidado, né? Porque todos que eram da lei, todos que eram do povo de Deus, ou seja, todo judeu que nasceu antes da cruz, que havia nascido antes da cruz, nascia sob a lei. Espiritualmente, e não só espiritualmente, como fisicamente, né, pela marca, né, que era a circuncisão, era da lei. A mesma coisa acontece com a gente. Nós nascemos após cruz. E como acabou a lei, nós nascemos sobre a graça, o reino espiritual. Não somos mais a lei. Mas a religião não ensina isso. A religião ainda pratica os antigos rudimentos da religião do judaísmo, da antiga lei de Moisés, da extinta já, né? Mas por que ela pratica? Como eu já disse, porque ela segue a Jesus de Nazaré, como mesmo se dizia, o Filho do Homem. Só que a religião não entende o seguinte, que ele vem com a missão de cumprir a lei. Então, em sua vida, ele praticou a lei, como judeu, né? Mas ele praticou para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei e na cruz ele consumou essa lei. Então, não existe mais. Por exemplo, o batismo. Quando Jesus chegou para se batizar, o batismo da água, para receber o batismo da água de João, João Batista falou, não, mas eu que preciso ser batizado e tu vens a mim? O que Jesus respondeu? E ele se negou, se negando a batizar, né? Jesus falou, não, mas se faz preciso por enquanto, agora, né, para cumprir a lei, para cumprir a vontade de Deus. E João batizou. Aliás, João mesmo dizia, né, que ele batizava com água. O ministério do batismo era dele. Ele falava, há de vir um maior que eu, que não sou digno nem de desamarrar sandálias do pé dele, e esse batizará vocês com o Espírito Santo. Com o Espírito. Porque que pecado tinha Jesus para se batizar? Em água, que era por arrependimento, que eram obras da lei, né? Como era o jejum, os dízimos, o Shabat, que era guardar o sábado, e o batismo. E que pecado que ele tinha? Qual que era o arrependimento dele? Se não para cumprir a lei. Para cumprir a lei. Porque ele mesmo não batizou ninguém. Ele, sim, depois da cruz, né? Aí que vem o batismo do Espírito Santo.
não foi durante o cumprimento da lei, não foi por cumprimento da lei que vem o Espírito Santo. E é o judaísmo que a religião atual ainda segue. Porque eles falam assim, não, mas Jesus praticou, eu tenho que praticar também. Mas ele praticou para cumprir a lei. Foi isso. Então, se você está praticando, se a religião segue ainda praticando a lei, segue o que Jesus fez, praticou, ela está no judaísmo ainda. Então, o sacrifício de Jesus foi em vão. Porque era para tirar a lei, para tirar o pecado do mundo. Ele tirou. Em Romanos 8:2 está escrito assim, porque a lei do Espírito da vida, que é Jesus, né, te libertou, te livrou da lei, do pecado e da morte. Ou será que é mentira isso? Ele te livrou da lei. Qual lei? Da lei de Moisés. Te libertou do pecado. Porque o pecado, para os judeus, era a transgressão da lei. Se eles transgredissem a lei, eles pecavam. Era imputado, né? Era atribuído o pecado para eles, para a transgressão da lei. E eles não conseguiam, porque era por obras, por esforço, por obras da lei, por esforço próprio. E isso enfraqueceu a lei, porque a carne era fraca. Eles adulteravam, eles idolatravam, eles faziam feitiçarias. Ninguém se salvava. E outra porque também estavam afastados, né, espiritualmente de Deus, eles estavam mortos, né, espiritualmente, pelo pecado de Adão. Então, por isso também que o plano foi esse, de Jesus vir e reconciliar eles, né, Deus com Deus, o homem com Deus. Então é isso que a religião está fazendo, ela está cumprindo, ela está ainda fazendo o judaísmo, ela está praticando o judaísmo. Sendo que Jesus veio para cumprir, para aniquilar ele, aniquilou, consumiu ele na cruz. Então, veja só, quando Jesus também falou para Pedro, né, que ele seria a pedra, foi a pedra, fundamento da congregação, né, de Cristo, né, que Jerônimo traduziu na Bíblia como igreja. Naquele tempo eles não falavam igreja, né, era congregação, assembleia, porque isso foi uma transliteração, né, porque a letra J nem tinha, eles não tem no hebraico. E logo depois que Jesus falou isso, Jesus também falou que Jesus teria que ir lá para Jerusalém, né, para sofrer, para passar por todo aquele martírio, né? E o que Pedro falou? Ele falou, não, não, em nome de Deus, você não pode ir. Aí Jesus respondeu para ele, né, para trás de mim, Satanás. Que Satanás também significa o quê? Adversário. Ele naquele momento ele foi adversário, ele foi contra a vontade de Deus, que era para que aquilo tudo acontecesse. E ele não entendia, Pedro não entendia isso. Deus ainda falou para ele assim, tu me serve de pedra de tropeço. Você não entende as coisas de Deus, somente as coisas dos homens. E por incrível que pareça, a igreja, a religião, né, a matriarca romana, considera Pedro como pedra fundamental, o alicerce da igreja. E por isso que eles não entendem das coisas de Deus, das coisas espirituais, do espírito, né? Eles só entendem das coisas dos homens. Que o judaísmo, a lei,
era na carne, não era espiritual. E eles ainda seguem o judaísmo, com essas cerimônias que eles fazem aí, né? E, então é isso, tem que se despertar, porque o cristianismo, na verdade, até na cruz, até a cruz, né, até a morte de Jesus, os seguidores de Jesus eram chamados de seguidores de Jesus, eles não eram chamados de cristãos. O cristianismo só aconteceu, o pessoal começou a ser taxado como cristão depois da morte por apedrejamento de Estevão em Jerusalém. Aí aqueles judeus, eles fugiram para Antioquia, né? Antioquia, né? E a partir de lá, como explica em Atos 19, eles começaram a ser chamados de cristãos. E, e o escolhido para passar, para levar o nome de Deus, de Jesus, né, de Cristo ressuscitado, foi Paulo. Né? Em Atos 9, 5, né, tá bem claro, né? Daí ele apareceu com a forte luz, né, para Paulo, e uma luz tão forte que acabou cegando Paulo. Né? Daí ele pediu para Ananias, né, que orasse e tal, né, e que tirasse aquela cegueira de Paulo. E então ele falou que aquele era um instrumento, um homem escolhido para levar o nome dele para os gentios, para os não-judeus. Então é isso, a religião tá com o pé lá ainda na antiga lei. Tá seguindo o que Jesus praticava. Mas ele praticava para cumprir a lei. E não está seguindo, a religião não segue o Cristo ressuscitado, o Evangelho, o poder de Deus. O Evangelho que Paulo anunciou. As epístolas de Paulo são a palavra, é a palavra, é o Espírito de Cristo ressuscitado. É esse que a gente tem que seguir. E não o que a religião aí está seguindo. Porque a religião está praticando o judaísmo. Né? Dízimos, que mais que eles fazem? Jejum, né? Vão no monte aí procurar, como é que é? Vão no monte buscar Deus. Na oração de Jesus de Nazaré, para o Pai Nosso, que era o Pai Nosso, ele falava, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Veja só. Ele estava anunciando o reino, ele estava pregando o reino. Ele estava pedindo o reino, ele pedia para o pai dele mandar o reino. E hoje não, hoje na graça nós já estamos no reino. Só que o reino dele não é carne nem sangue, o reino é invisível, mas ele está aqui. Ele mesmo falou, onde tiver 2, 3 falando o nome dele, né, Cristo ressuscitado, estará ali. Ele não está naquela cruz que tem aí por aí, né, tudo ensanguentado, não. Aquele lá morreu. Ele morreu. Foi um sacrifício para nós, né? Para a salvação do nosso eu, do nosso espírito, né? Para nos dar a liberdade espiritual, né? O livramento da morte espiritual. E, só que a religião ainda está matando ele, está anulando todo esse sacrifício. O batismo já foi na morte dele. Ele fala assim, ó, em Efésios 5, 6, ó, um só Salvador, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus
e Pai de todos, que é o Salvador de todos, né? Que age por meio de todos e está em todos. Há só um batismo, que é do Espírito Santo. E na morte dele, no sacrifício dele, no sangue, nós fomos remidos, fomos lavados, já fomos selados espiritualmente. Então, todos que nasceram na graça, depois da cruz, já temos o Espírito selado de Cristo em nós. Só que a religião nunca ensinou isso. O batismo era para as obras da lei, era para os judeus daquela época, daquele pacto. Da cruz para cá, nós já somos selados, né, em Cristo. Os nossos pecados, as transgressões, todo o sacrifício ele fez de uma vez só. Então não tem por que você jejuar, você para alcançar uma graça de Deus, não. Por quê? Porque ele está em você. Cristo é o Espírito, o reino dele espiritual. Ele está em você. Ele não vai ter que voltar mais. De uma vez por todas, de uma só vez por todas, ele fez todo o sacrifício. Ele tirou o pecado do mundo. Hoje o que acontece? O homem colhe aquilo que ele semeia. Hoje não tem condenação. Na graça não existe condenação. Não existe o juízo. Não existe a ressurreição dos mortos. Isso acabou. Hoje existe o reino para o justo, né? Mas existe a salvação para todos. Mas o injusto não herda o reino. Mas ele também não perde a salvação. E outra, é o espírito, não é a carne, porque a carne de nada se aproveita. A carne não vai para lugar nenhum, a carne é daqui mesmo, né? Nós descendemos biologicamente aí de corpo e alma de pai e mãe. Essa é a nossa descendência. Ela é terrena, então ela vai ficar aqui mesmo. Mas o espírito não. O espírito, o homem nada mais é do que um sopro nas narinas. Um sopro nas narinas, o sopro de vida, o espírito. Esse tá salvo, esse não tem salvação, esse é eterno. E se você achar que não, então eu tenho salvação, mas tem as obras da carne, o que você plantar, aqui você semeia. E se você não pagar tudo aqui, e sua vida for só fazer o que é errado, só errando algo, você vai voltar para esse lugar de tormento aqui. Até o teu eu interior aí, ó, você aí, ó, tá aí dentro do teu alma interior, se aperfeiçoar, se purificar. Porque em Eclesiástico 12:7 fala bem assim, ó, e o pó volte à terra de onde vem, né? E o espírito volte a Deus que o deu. Jesus mesmo falou, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Estevão também, quando estava sendo apedrejado, né, em Atos 7:19, ele também falou, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Ele não falou, me receba meu corpo e meu espírito. Ele falou, meu espírito. Por quê? Porque o corpo fica aqui. O João mesmo já dizia que o corpo nada se aproveita. Esse corpo aqui que nós temos já é condenado à morte pelo pecado. E até o pessoal fala, mas o homem mora apenas uma vez. O homem, mas o espírito não. O texto fala que o homem mora uma vez só, mas o espírito não. E como eu citei ali Romanos 8:2, ele já nos livrou da morte. Mas não é da morte física,
a morte espiritual. Porque naquele velho pacto lá que a religião segue, todos eles estavam mortos espiritualmente. Por isso que faziam sacrifícios. Estavam todos mortos pelo pecado de Adão, pela desobediência. E com a morte, com o sacrifício, Jesus reconciliou nós. Antes da cruz, todos eles chamavam de escravos, de ovelhas, servos. E agora nós temos a honra, a glória. Somos chamados de filhos. Né? Filhos da desobediência, os injustos, né? Mas todos têm a salvação. Mas é isso. O certo é seguir o Cristo ressuscitado. O Evangelho de Paulo, as epístolas de Paulo, né? Porque a religião não está levando a caminho nenhum. Ela está marcando passo. E tem que avançar. Em pleno século XXI, você não pode estar acreditando em inferno, que Deus mata, que Deus vai matar, vai mandar para o inferno, não. Ele mandou o Filho para salvar todos. Só que a religião cauterizou a mente de todos. Não ensinou nada. Não ensinou nada. Então, o conselho que está na Bíblia, né? Sai dela, povo meu. Sai dela. Vai para o verdadeiro evangelho. Vá para o verdadeiro pacto, o pacto da graça. Procura Paulo, lá no evangelho de Paulo, que é esse que Jesus falou que era o instrumento que ele ia usar para levar o nome dele aos gentios e a todas as nações. Então, vai para lá, meu irmão. Sai da religião. Paz e graça a todos aí.